Bom dia, Márcia. Agora sim, oficial. Bom dia, bom dia. Márcia pegando 101. Bom trajeto aí para ti, tá? Então, hoje o conteúdo é com a Grê, mas vamos fazer os nossos combinados aqui. Marcinha, não sei se está com café ali, mas bora, né? Bora lá. E nem anotar. Depois tu revê e anota. Faz seus insights depois, quando tu chegar no destino. Muito bem. Começando mais um ano. Um ano não, né? O ano já começou faz tempo, já estamos no meio dele. Começando mais uma semana, e começo de semana, começo de mês também, então temos muitas oportunidades. Código de cultura da nossa comunidade, do Café com Líderes. Aqui é um lugar de reunir líderes comprometidos com seu desenvolvimento e também com o das pessoas, pensando sempre em resultados sustentáveis. Então, mais do que conteúdo, aqui é um ambiente de crescimento e a gente espera que todos que estejam aqui estejam nessa mesma sintonia, nessa mesma intenção, né? Por isso que a gente fala, antes de tudo, antes de começar qualquer conteúdo, o código da cultura, para ver quem está alinhado com tudo isso. E também com 7 princípios da comunidade. Primeiro, lideramos com intenção, então não é de qualquer forma, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Segundo, pessoas são o centro da liderança, sem elas nada acontece. Terceiro, crescimento é responsabilidade pessoal, então a autorresponsabilidade vem aqui, né? Não da empresa, mas o que eu estou fazendo. Quarto, ambientes moldam líderes. E aqui, quais os ambientes que a gente tem andado, quais são as pessoas que a gente tem deixado entrar em nossas vidas, né? E aqui a gente precisa ter um poder de decisão bem forte, de muitas vezes quebrar ciclos e desconstruir muitas coisas para estar em ambientes diferentes. Quinto, compartilhar fortalece a comunidade. Então, compartilhem para o mundo os insights que vocês terão aqui nas redes sociais. A gente tem visto pouco disso, poucas pessoas têm feito esse movimento, então a gente pede que vocês façam para que a gente continue com essa comunidade aqui, né? Precisa ter movimento de ida e vinda, dar e receber, senão não faz sentido, né? Sempre com respeito e disciplina, então, na medida do possível, a gente vai estar aqui com muito respeito, trazendo conteúdo para vocês. 7. Pequenas evoluções geram grandes resultados. Então, entender que são pequenas ações que vão se somando e no final a gente tem o resultado esperado. Aqui os 7 princípios, então espero que todos estejam alinhados com isso. E agora tá com a Grê, que vai trazer o conteúdo de hoje. Quem puder, né, estiver assistindo aqui gravado, papel e caneta na mão para tomar a sua decisão. Então, muito bem-vindos aí também para esse encontro. Espero que vocês se sintam acolhidos, encontrem aqui esse lugar seguro para que a gente possa sempre contribuir. E convido, né, reforço o convite da Karina, compartilhem essa mensagem para que a gente também fique mais motivada aqui, né, Karina? Siga motivadas para contribuir mais. Hoje a nossa conversa, então, ela vem com o tema Líderes que transformam hábitos, transformam resultados. E o último princípio aqui, né? Pequenas evoluções geram grandes resultados, já vem com essa provocação para nós, né? Quais são os pequenos movimentos que estamos de verdade escolhendo de maneira consciente para que a gente possa ter os melhores resultados? E essa é a provocação de hoje. Sejam muito bem-vindos a essa conversa. É, Quando a gente pensa que hoje já é 1º de junho, né? A gente caminha agora esse mês fortemente para metade do ano
E aí a gente pode fazer, né, essa análise, essa reflexão em relação a tudo que colocamos lá de objetivo no início do ano, na virada de ano. O que você sente, né? O que você avalia, como você avalia a sua evolução, a evolução da sua carreira, do seu negócio, né? Depende aqui, claro, de quem está ouvindo, né, para a sua realidade, observando que estamos indo para metade de 2026, como você se sente? E quero trazer aqui, logo em seguida, a provocação, né? Quem você será daqui a um ano? Então, se continuar fazendo exatamente o que faz hoje e da forma que faz hoje. Essa é uma pergunta que eu espero que traga uma reflexão para todos nós aqui, porque, claro, quando a gente monta a aula, nós assumimos aqui, né, para essa conversa, aquilo que nos pegou, aquilo que nos, né, fez mais refletir na última semana. Então, olhando para isso, né, que resposta você traria, né, para o dia 1º de junho de 2027? Né? Quem você será em relação, né, aos seus relacionamentos pessoais, né, a sua satisfação consigo, em relação à sua área profissional, se hoje você não movimentar nada de diferente, se seguir da forma como você está. E pode ter uma resposta aqui muito positiva, o que é incrível, ou pode aqui ter até um desconforto, né? Se eu já não estou satisfeito aqui, né, nesse ano, qual é a emoção, enfim, que eu sinto agora? Porque se a gente olhar, né, para essa oportunidade de reflexão, nós temos escolhas de hoje que impactam com o resultado de amanhã. O nosso futuro, ele não é uma questão de sorte. A gente encontra no nosso dia a dia, e a Karina e eu, a gente usa muito essa palavra, né? Nós encontramos deucidências, percebemos movimentos que que vem até nós, né? E aí a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo com tudo isso também, né? Porque tudo é uma questão de escolhas diárias, né? Então é todo dia. E eu posso escolher todo dia, né, reclamar, eu posso escolher todo dia dar desculpa, eu posso todo dia procrastinar, eu posso me manter na zona de conforto, né? Eu posso aqui ir tomando várias decisões, né? Ou, né, posso ficar onde eu estou, mesmo lugar, mesmo problema, mesmo resultado, né? O que, claro, nós queremos propor hoje é essa análise, essa avaliação para que a gente tenha mais foco, mais disciplina, que a gente olhe com atenção para as nossas crenças aqui, né? E a partir disso, então, para os nossos hábitos, porque sim, temos aprendizados a todo tempo com ações consistentes. Então, hoje a nossa conversa vem, né, com um olhar especial para hábitos e resultados, é, porque a gente acredita, sim, que esse caminho, né, rumo aí ao nosso objetivo, as nossas escolhas, entregam sim, né, os nossos sonhos. E essa é a conversa de hoje, baseada nesse livro, é muito do conteúdo de hoje, então é Hábitos Atômicos, né, e é um presente de verdade, né, poder conversar sobre isso. Eu acessei o livro para poder fazer a aula, e aí a gente vai revisitando aquilo que a gente já rabiscou, né? Aquela parte do livro que a gente já tinha, né? Eu gosto de dobrar página, colocar post-it, eu gosto de usar é, caneta marca-texto, e aí a gente revisita tudo aquilo que impactou em algum momento quando a gente fez essa leitura, e é uma oportunidade, sim, para que a gente faça também melhorias na nossa vida. Então, além de trazer esse conteúdo para vocês, né, a gente acaba analisando a nossa trajetória, a nossa escola, nossas escolhas, né, e sim os nossos resultados. E uma das frases que esse livro traz, né, é
que a gente não eleva, a gente não se eleva, né? A gente não evolui de acordo com os objetivos que a gente constrói, que a gente escolhe, que a gente define, né? E aqui a gente pode lembrar que final de ano, né? Normalmente a gente faz essas decisões, né? Seja na vida pessoal, seja nos negócios, até através do planejamento estratégico, né? Não são os objetivos que a gente coloca, não são unicamente eles, não é porque eu coloquei no papel, não é porque eu coloquei no quadro dos sonhos, não é porque eu coloquei no documento, né, do negócio que, que eu vou evoluir, né? Porque se nós não estivermos atentos, a gente cai ao nível dos nossos sistemas. Essa é uma fala, então, que está no livro, né, do James Clear, aqui de Hábitos Atômicos. Essa é uma reflexão, claro, que eu quero trazer aqui para nós, fortemente, porque quando a gente olha, né, para os nossos objetivos, eles podem nos impulsionar muito. Agora, não somente eles nos levam onde a gente quer estar, né? O automático é mais fácil, né, Karina? Aqui é aquilo que a gente define pode nos impulsionar, mas a nossa rotina, o nosso dia a dia pode nos engolir, se a gente não tiver mais consciência, né? Aqui a pergunta é: quem aqui já definiu metas importantes e não conseguiu sustentar? Quem aqui, né, no final do ano de verdade, aí criou outras estratégias? Ou, vamos lá, né? Quem aqui já definiu metas importantes no início de um mês? E vamos falar, hoje é 1º de junho, né? E não conseguiu sustentar. Porque talvez, né, fizemos isso na semana passada, final de mês, olhando para aquele mês que passou, analisando, olhando para junho, é, como a gente consegue sustentar, como a gente consegue avançar. Porque metas dão direção. Agora, aquilo que a gente faz todo dia, o hábito que a gente tem, o hábito que a gente reforça, o hábito que a gente cria, e essa vai ser a conversa, claro, né, define aqui o alcance ou não desses resultados. Porque vencedores e perdedores podem ter as mesmas metas, podem ter os mesmos objetivos. E aonde estão, né, as oportunidades, e onde estão aqui as diferenças, né? Se os dois têm a mesma meta, se os dois têm o mesmo objetivo, o que faz um chegar lá e o outro não? O que faz, né, alguém avançar? O que faz alguém celebrar lá no final de junho aí o alcance das metas? E o que não faz, né, o outro alcançar? Então, aqui até o livro traz várias provocações para a gente desafiar o nosso hábito, tá? Inclusive, sugiro a vocês, né? Dá para acessar o site da Alta Life, né? Da editora, e tem resumos do livro lá disponíveis, né? Em materiais bem importantes. E uma das provocações que ele traz é: vamos supor que hoje você escolha arrumar uma gaveta. Talvez aquela gaveta que guarda aí suas meias. Talvez aquela gaveta que tem aí os seus documentos, talvez aquela gaveta que tem as fotos, aquela gaveta que talvez muito tempo você está procrastinando arrumar. Talvez essa possa ser uma escolha sua hoje, né? Se você arrumar essa gaveta hoje, no seu modo operandi, no hábito que você tem, é uma decisão, é uma escolha, né? Pode ser um objetivo. E se ele for a curto prazo, você vai alcançar, né, esse objetivo. Agora, se o meu desejo for manter essa gaveta arrumada, eu preciso mudar o sistema. Se não, e aqui quando a gente fala o sistema, é o hábito, tá? Eu trago o sistema porque ele fala muito sobre sistema no livro, mas é o hábito. Se eu não mudar o hábito, logo
a gaveta fica desarrumada novamente. A Karina Eger está aqui, né? A gente estava em mentoria na sexta-feira, e parte do que eu vou trazer aqui a gente já falou na sexta, na mentoria. Alguém falou naquele grupo de ter a sala de jogos. E aí, eu ri muito, falei muito sobre isso no final de semana, porque a sala de jogos numa casa pode ser aquele quartinho que a gente determina para jogar tudo, para definir depois, né? Então, eles chamaram de sala de jogos a sala que a gente joga tudo. E se eu não mudar o sistema, por mais que eu escolha um dia para organizar essa sala de jogos, né, essa gaveta, ela não fica arrumada, ela volta a ficar bagunçada, porque o hábito, o sistema, a forma como a minha mente olha para isso, né, não muda, vai logo ficar desarrumada novamente. Né? Então, se estamos tendo problemas para mudar os hábitos, o problema não é você, é o sistema. Tá? É a forma como você está visualizando, é a forma como você está organizando, e vou olhar aqui até para mim, e vou olhar para mim para a tela, porque eu tenho aprendizados importantes aí essa semana em especial. Se eu não mudar a forma como eu visualizo, né, aquilo que eu quero alcançar, se eu não criar estratégias para que eu mude o meu hábito, eu não mudo o meu resultado. Né? Então, com isso, né, olhando para tudo isso, hábitos são como átomos da nossa vida. E os átomos, eles formam o planeta, né? Eles formam a vida. Cada um, cada hábito, cada forma que a gente escolhe, cada decisão que a gente toma durante o dia contribui para a melhoria geral. Né? Cada Cada ancoragem que eu faço, cada movimento preparado, planejado para que eu não me sabote, para que esse hábito seja desenvolvido, mais ele torna o meu resultado palpável. E o livro traz uma reflexão aqui importante e visual que eu quero compartilhar com vocês, que quando a gente fala, né, dos resultados que a gente quer alcançar, daquela meta, daquele objetivo, muitas vezes a gente está olhando para resultados, né, para aquilo que eu quero alcançar. E são essas três áreas, né? É quem eu sou, o processo que eu preciso seguir e os resultados. Tá? É isso que complementa eu atingir objetivos, é isso que complementa eu alcançar a meta, é isso que faz com que o movimento aconteça. Só que normalmente o que a gente faz? A gente olha onde a gente quer estar, né? E aí a gente entende aquilo que precisa ser feito para que daí a gente, né, viva aquilo, ou seja aquilo. Tá? O que o livro, né, o que, né, me provoca aqui nessa conversa hoje? Que o movimento ele precisa ser repensado. Porque às vezes a gente diz assim, né? Ah, eu quero começar a ler, mas continuo me vendo como uma pessoa que não gosta de leitura. E muito mais, eu continuo falando. Eu quero ler um livro, mas eu não gosto de ler. E aí é o momento que a gente começa a se observar, né, sobre aquilo que a gente está pensando sobre nós, sobre a forma como a gente está falando. A mudança verdadeira, ela acontece quando a gente passa a pensar, sou uma pessoa que aprende continuamente, ou até começo a trazer falas mais simples, né, mais fáceis. É, eu sou uma pessoa que gosta, né, que busca gostar da leitura, né? Porque aí esse movimento, ele vai fortalecendo o meu comportamento. Só que para isso eu preciso criar o sistema, para isso eu preciso facilitar, né, essa minha leitura. Eu preciso, de maneira visual, prática, mudar o meu sistema, né? E aqui tem várias coisas que podem alterar isso para que eu desenvolva esse movimento. E aí essa mudança ela começa na identidade. Eu começo a entender melhor quem eu sou,
né? E trazer essa verdade já para mim, né? Para que eu possa então alterar o processo, o sistema, e aí alcançar os resultados. Esse movimento é inverso do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente olha, né, o resultado que quer, para daí se transformar. Aqui a mudança é contrária, né? Ele propõe que a gente olhe para nós, a nossa identidade, observe a nossa crença, observe aquilo que a gente fala para nós e comece aqui identificando, né, aqui qual é o sistema que eu tenho, criando um novo processo para alcançar o resultado. Então, dentro do resultado que a gente quer alcançar, o começo é aqui, né? Olhar para nós. Por exemplo, né, em se tratando aqui de uma jornada para líderes, né, que é o Café com Líder, imaginem aí que nós temos dois líderes que querem melhorar a comunicação. E olha que nós temos muitos líderes que querem isso, né? Se conectar mais com o time, ter uma comunicação mais clara, levar sua mensagem de maneira mais assertiva. O líder A, ele busca fazer o treinamento de comunicação assertiva, né? Ele vai na aula da Escola de Líderes no módulo 4, ele participa, né, da comunicação na liderança. Então, ele escolhe estar nesse tempo de busca de conhecimento, né? E se ele olha só a nível de resultado, né, melhorar a comunicação, talvez essa seja uma ação que no primeiro movimento atenderia. Agora, se eu de verdade quero ter permanência nisso, se eu quero constantemente ter uma comunicação melhorada com o meu time, talvez o líder B faça com mais assertividade. Perceba, além do treinamento, ele decide, ele move, e vou até mudar aqui a minha palavra, que eu peguei aqui, mas vou mudar, vou usar aqui mudar, né? Ele escolhe escutar 10 minutos sem interromper. Ele decide, percebam que no líder B, a gente tem uma mudança de sistema. Ele já colocou 10 minutos no dia, ele já colocou isso na agenda, né? Ele já colocou na agenda dar feedbacks semanais. Ele já colocou na agenda fazer perguntas antes de dar resposta. É um líder que promove. E aí, se a gente olha para esse um ano que a gente provocou no início, né, dessa aula, quem é o líder que mais avançou na comunicação depois de um ano? É o líder A ou o líder B? É o líder A que fez o treinamento ou o líder B que fez o treinamento, mas olhou para o sistema, para o processo, né? E pode parecer óbvio, só que nem sempre é isso que a gente faz, né? Então, a identidade, que é o que ele propõe, né, aqui para nós refletirmos hoje, é aquele ser que se repete, é aquela estratégia que a gente traz para o nosso dia a dia, é aquela escolha que a gente faz de maneira consciente e que fortalece a nossa jornada, o nosso processo para que a gente alcance o resultado, né? O sucesso, então, é um produto diário de hábitos. Não é de um movimento único, não é de um treinamento único, não é de estar aqui nessa aula hoje sem fazer avanço nenhum. Por isso que lá na primeira tela a Karina, né, trouxe, né? Pega o café, pega papel e caneta e toma decisões. Hoje, até para iniciar essa aula, eu escolhi essa caneca aqui, ó, que estava guardada, a Karina também tem, que é do movimento Greca, que está conosco. Era uma provocação que a gente já trazia há muito tempo, né? Qual decisão hoje eu tomo? Que movimento eu tomo hoje para que eu seja melhor hoje, né? Então, não é de movimento único, mas sim, né, de movimento repetido. Então, a pergunta não é o que um líder deveria fazer, mas sim de quem ele é, de quem ele deveria ser. E se para você hoje fizer mais sentido aqui, né? O que uma boa mãe deveria ser? O que um bom colega
né, de trabalho deveria fazer, né? Para a pergunta agora, e melhorada e potencializadora, né? Quem um bom colega deveria ser, quem um bom líder, quem uma boa mãe, quem uma boa amiga, né, deveria ser. Porque aí a gente vem no nível de identidade, sabe? É aqui que a gente tem, né, o potencializar. Porque o líder que deseja desenvolver pessoas, fortalecer cultura, melhorar resultados, ele precisa construir a sua identidade, sendo exemplo, e aqui, né, quem está conosco mais tempo sabe que essa pergunta ela vem, né? Você tem sido exemplo do quê? De quê? Né? É, precisa encontrar a disciplina, precisa, né, sim, aqui construir a identidade na responsabilidade, ser influenciador positivo. Porque na liderança, esses são os movimentos que fazem com que, não só na liderança, né, em todos os relacionamentos, essas são as forças da identidade que constroem confiança entre as partes. Tá? Então, aqui, o nível de identidade é onde hoje nós devemos olhar. E volta a frase que está aqui, né? Melhore 1%. Kátia Monstra está aqui conosco, né? Esse é um movimento forte que, que depois que a gente experimenta, a gente volta a refletir sobre ele fortemente, porque 1% pode parecer tão pouco, pode parecer um movimento simples no nosso dia. Agora, olha só a conta, o gráfico que o James Clear mostra, comprova, através de 1% de melhoria diária, o impacto desse hábito. A linha azul traz essa evolução, porque ela é exponencial, né? Se eu melhoro hoje 1%, eu já estou melhor que ontem 1%. Amanhã, esse 1% vai ser melhorado em cima de hoje já. Ou seja, eu vou evoluindo de maneira exponencial. E depois de um ano, ó, são quase 38 vezes melhor que eu estou, tá? E a verde aqui mostra, né, se eu pioro 1%. Então, quanto mais eu cuidar disso em nível de identidade, e aí voltamos, né? Aqui nós precisamos cuidar do nosso nível de pensamento e crença, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Desculpem. Como criar, então, esse bom hábito? A primeira coisa, e aí é a hora que vocês escrevem, tá? Para quem puder. Márcia tá no carro ainda, né? Não sei se Kátia Monstra também deva estar aí a caminho, né? A primeira coisa para criar um bom hábito é tornar ele claro. O que hoje eu posso fazer, o que hoje eu decido fazer, para que eu seja melhor que ontem e que essa decisão esteja linkada, né, esteja direcionada ao objetivo que eu tenho. A segunda coisa é ele tem que ser atraente. E quando a gente fala que ele tem que ser atraente, esse hábito, ele precisa fazer com que eu identifique onde eu vou chegar e me deixe com a sensação aqui de satisfação, né? Porque aí ele também precisa se tornar fácil. Eu não posso complicar a minha vida para tornar esse bom hábito, né? Por exemplo, quando a gente falou da liderança né, que escolhe 10 minutos de escuta, talvez seja a primeira coisa que eu vou fazer no dia, porque se eu me envolver com a rotina do dia, talvez ele não vai ser mais fácil colocar na agenda, tá? Então, aqui, essas são as pontas, né, para que a gente crie um bom hábito. Agora, para a gente se livrar, tem que tornar ele invisível, né? Aqui, se eu tenho o mau hábito de me perder, né, nas redes sociais, ou eu excluo ela, ou eu torno isso cada vez mais difícil, que é até o terceiro aqui, ó, tá?
Eu coloco aplicativos, eu coloco uma caixa em que eu chego e coloco o celular dentro, né? Ah, eu me perco na televisão. Esconda o controle, coloca longe de você. Crie estratégias para que esse hábito ele seja cada vez mais difícil de ser, né, realizado, ó. Torne-o desinteressante, e isso vem muito da nossa tradução sobre isso, né? Insatisfatório. A gente olha para daqui a um ano, se eu não mudar esse hábito, para onde eu vou caminhar, tá? Então, é as estratégias aqui, e de novo, começa na decisão, começa na escolha, agora precisa ter ancoragem, precisa ter movimentos, né? E aqui, uma das dos pontos que eu quero abordar hoje aqui, nesse tempo que a gente tem, é que muitas vezes um dos hábitos que a gente precisa mudar é o de reclamar, porque se a gente observar, passamos muito tempo aqui. Mas isso é tão falado, né? Que a gente se perde aqui. Agora, e quanto tempo a gente passa reclamando? Enquanto líderes, né? Do mercado, da empresa, do nosso gestor, do nosso time, do trânsito, do clima, da economia, das previsões, né? Quanto tempo a gente está reclamando? E quando a gente fala de reclamar e aclamar de novo, toda reclamação ela transmite ao nosso cérebro uma mensagem de que não tenho controle, né? Porque aí eu tô reclamando do que é externo, né? E aí eu não tenho controle. E se o cérebro, né, entende que não tem controle, logo eu não ajo. E se eu olho para o nível de identidade, eu aqui avalio o que eu tenho controle, né? Quando eu falo sobre o mercado e eu avalio que eu estou reclamando, o que disso eu tenho controle? Se eu falo da empresa, o que disso, dessa reclamação eu tenho controle? Se eu falo do meu líder, o que disso eu tenho controle? Eu tenho controle da minha língua. Eu tenho controle de buscar, né, saber o que disso tem verdade, tá? Eu consigo administrar o meu comportamento sobre isso. Então, a reclamação é a oração da vítima, tá? Porque quando eu estou reclamando, eu estou clamando novamente. Agora, quando eu olho para mim, enquanto líder, enquanto influenciador, enquanto pessoa que deveria ser inspiração para outras pessoas, é a responsabilidade que vem como força, né? E essa é a linguagem dos líderes. E aí eu escolho, eu tomo decisões. Como sempre, a gente traz desafios aqui para vocês, né? E o desafio que a gente quer trazer, talvez vocês tenham identificado no decorrer da conversa, espero que sim, que vocês tenham definido aí um novo hábito para hoje, né? Iniciar uma nova ação que seja positiva, que te leva mais perto aí, sim, né? Dentro da tua identidade para o teu resultado. Agora, se você não identificou, o desafio que a gente quer lançar aqui é de, nessa semana, nos primeiros 7 dias de junho, observar a sua fala e o seu pensamento, né? Não nessa, na ordem inversa, né? O seu pensamento e a sua fala. Sobre reclamações. E quando você estiver clamando de novo algo que você não quer mais, para, respira, instala o sino, reclamou aí, né? Instala o sino na sua mente e substitua. Substitua por uma pergunta, né? Por que eu estou falando isso? Por que de novo isso está acontecendo? Tá? Substitua por uma pergunta. Aqui até trouxe, né, dentro da liderança 3, ó, minha equipe não se compromete, está reclamando. Líder, o que ainda não estou fazendo para gerar o comprometimento do time? Essa é a pergunta. Ah, o líder reclama, ninguém me ajuda. A pergunta é como posso, e ó, eu, responsabilidade, pedir ajuda de forma mais clara. Pensamento reclamatório, isso não vai dar certo.
Talvez alguns já pensaram aqui, né, enquanto a aula está acontecendo, né? O que precisa acontecer para dar certo? Mude a afirmação negativa, mude a forma como a gente está reclamando, né? Cada um de nós aí, para pergunta assertiva, tá? Porque nesses 7 dias você pode ter, né, o aumento, e você vai ter, tá? Aumento da consciência emocional, redução da postura de vítima, você vai ser melhor visto pelas pessoas que estão ao seu lado, né? Como posicionamento mesmo, fortalecimento do protagonismo, melhoria da sua comunicação, aumento da capacidade para resolver problemas, porque quanto mais a nossa mente está questionando, quanto mais a nossa mente ela está para a solução, né? Mais rápido isso vai acontecendo também, tem maior velocidade, tem maior clareza e fortalecimento da sua influência. Agora, se você até aqui pensou que talvez seja difícil, que a rotina vai te engolir, se talvez até aqui você pensou, mas eu já fiz, já participei de algo parecido, já me desafiei a fazer isso, não durou muito tempo. Ah, talvez eu não identifiquei como isso pode ser, né, aplicado de verdade. Nós, Karina e eu, queremos fazer um convite bem especial para vocês, para que você aceite esse desafio e evolua ainda mais nos hábitos que vão te levar mais perto dos resultados e das suas metas de junho, em especial junho, tá? Porque nós estamos aqui no dia 1º. Nós criamos um desafio acompanhado, que é a Pílulas de Reconexão. É um desafio de 21 dias. E já começou. Hoje de manhã a Karina já lançou no grupo lá um áudio gostosíssimo demais de ouvir e que dói o estômago. Porque tem perguntas que serão levadas nesse desafio que vão te provocar a nível de identidade, a nível de autoconhecimento, a nível de autorresponsabilidade. É nesse grupo de mãos dadas com vocês que a gente vai além desses 40 minutos que a gente conversou aqui. É nesse grupo, para quem quiser fazer parte, que vai estar de verdade o seu resultado de junho, porque talvez aqui, nesse grupo, você não desista de construir os novos hábitos, tá? Então, esse é o convite final, Karina, que eu quero deixar aqui para todos que estão aqui. Para quem quiser fazer parte, é entrar em contato comigo ou com a Karina. O investimento é R$ 27 para esses 21 dias. Então, é realzinho por dia, R$ 1 e pouco, para que você possa aí, e pense nos resultados e nas metas que você tem de junho, hein? Para que você possa evoluir nisso. Você não muda a sua vida quando muda uma vez. Agora você muda quando muda aquilo que repete todos os dias. Espero que tenha feito sentido para todos vocês essa conversa de hoje. Agradeço pela oportunidade de montar essa aula de hoje, porque por aqui decisões já aconteceram e que a gente possa evoluir juntos aí no desafio e a gente esteja novamente juntos aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigada, Grê. Obrigada a todos que estiveram aqui de forma ao vivo, né, conosco. E seguimos amanhã, então, o segundo dia do nosso desafio. Cada dia vai ter ali uma pílula, que é isso, uma dosezinha, para que a gente se ajude, né? E estejamos juntos aí mais algum tempo. Então, vocês nos ouvindo, interagindo, já tem várias interações lá no áudio. Então, quem não está fazendo parte, entra já, né? Porque estamos aí iniciando o mês e a gente vai ficar 21 dias, mais os dias do café aqui juntos. Então, é mais uma oportunidade aí para que a gente se apoie e tenha essa lembrança de se reconectar todos os dias com a nossa essência. Obrigada, Grê, pelo conteúdo. Espero que todos aqui que escutaram e que vão escutar essa mensagem tome uma decisão, né? E crie um novo hábito aí que vai te apoiar
na sua evolução. Beijos, então. Boa semana para todos e até a próxima.